que todos os cuidados foram tomados para que a gente pudesse estar aqui hoje. Luiza Helena dispensa apresentações, mas está na lista, é a única brasileira que está na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. É reconhecida pela sua humanidade e a capacidade de combinar ousadia com inovação e liderança. Luiza, muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Para mim, além de ser uma honra, é uma grande emoção como uma mulher empreendedora também. Ai, obrigada, Estevam. Parabéns, você tão novinha fazer uma empresa, conseguir vendê-la. Parabéns. Obrigada, obrigada. A Luiza Helena foi a grande responsável por construir a rede de lojas da Magazine Luiza e pela cultura forte criada, que foi a grande base para a transformação digital que veio a seguir. Luiza Helena, conta pra gente, por favor, como que foi esse processo de transformação digital da rede nessa potência que vocês se tornaram hoje? Olha, Steph, o mais importante, parece que todo mundo acha que teve um ponto que transformou. Acho que o Magazine Luiza sempre foi muito aberta, desde a minha tia que fundou, a inovação. A gente tem uma herança de inovação muito forte. Ela comprou a empresa, uma lojinha pequena, ela era vendedora e chamava Cristaleira. Na época, em 57, ela fez um concurso na rádio para mudar o nome. Quer dizer, teve a coragem de mudar o nome de uma rede antiga, uma lojinha antiga que tinha lá. Então, assim, eu quero deixar bem claro, minha gente, que digital não é um aplicativo, não é um site. O digital é uma cultura. E essa cultura é feita de velocidade, de estar na ponta, de aprender a errar e acertar, e de não querer ser perfeito o tempo inteiro, de sair de diagnóstico, de ir para ação. Isso, o Magazine Luiza se preparou para isso. Então, você imagina que em 1990, a gente tirou tudo quanto era sala. Ninguém tinha sala. Parecia que a gente estava falando horror. Começamos a investir em pessoas, que era uma coisa que o varejo nunca investia. Em 91, a gente criou uma loja eletrônica que já não tinha produto para cidadezinha pequena. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa ela não tem medo de inovar. Ela erra, acerta. E quando veio o digital, nós já tínhamos mais de 20 lojas eletrônicas. E aí o Frederico, que é o CEO da companhia, que por acaso é meu filho, eu quero dizer bem claro que eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine Luiza, nem muito menos ser presidente de empresa. Até porque, né, gente, filho você não manda. Se você for inteligente, você não tem expectativa. Ele trabalhava no mercado de fora e resolveu vir em 2001, 2002, montar um site. E ele, como a gente, sempre acreditou que o digital era uma cultura. É uma cultura onde o consumidor passaria a ser no centro e que essa conexão digital ela ia mudar muito. Então, isso é uma cultura que veio vindo. Nós estamos há 25 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, esse espírito de inovação, que essa cultura de portas abertas, de participação dos funcionários, de um cuidado com o cliente, que veio desde a minha tia. Até hoje eu abro minhas redes sociais para o cliente falar mal do Magazine Luiza. Faz parte da cultura digital. Não foi um processo de convencimento. Que, de repente, que teve que convencer. O que foi mais difícil, eu acho, na época de 2013, 2014, é continuar com loja física. Isso eu acho que foi, mas não para nós, eu estou falando para o mercado. Você sabe que tem a NRF, você já deve ser, você que teve empresa de tecnologia. Todo janeiro, minha gente, tem uma feira famosa de mais de 100 anos em Nova York. E a gente frequenta isso há mais de 20 anos. Nessa época de 2013, 2014, eles puseram a rede física, as lojas físicas no hospital, levaram para a UTI, enterraram e depois ressuscitaram. Então, esse período, se você perguntar, foi muito difícil, porque as pessoas... E nós já tínhamos um digital forte, a nossa equipe já estava... Nós já tínhamos laboratório digital, mas ninguém acreditava que a loja física ia permanecer. Continuar. E aí as nossas ações foram lá para baixo, a gente era o patinho feio da bolsa. E naquela época, para você ver, se eu separasse a loja, o .com, que era o e-commerce, das lojas físicas, as duas juntas, na época, chegaram a valer 400 milhões de reais. Só o .com valeria 3 bi. E naquela época a gente resolveu não fazer isso, a gente acreditava, mas era muito sedutor, porque você estava levando muita
você estava sendo discriminado, que a empresa que não ia dar E certo. depois que veio o Omnichannel, né? Que as pessoas... Não, aí o Omnichannel até já existia, mas ninguém entendia o que era força. Omnichannel. O negócio começou a mudar mesmo quando as grandes redes, Amazon, Alibaba, começou a comprar loja física. Aí o mercado começou a ver e nós já estávamos bem lá na frente. Então, assim, quando os grandes players que nasceram só no digital começaram a comprar a loja física, e agora você vê, a Amazon falou que vai fazer não sei quantas lojas físicas. E você acha que, bom, as empresas, normalmente grandes empresas tradicionais, têm muito empresa familiar no meio, então, além do processo de inovação que elas têm que passar por um processo de sucessão também. E eu entendo que vocês passaram por essas duas coisas, pelo menos o auge, ao mesmo tempo, né? Que dica que você deixaria para as empresas que estão passando por isso agora? Bom, primeiro, na 2000, uns 10 anos atrás, você ser uma empresa familiar, você já era condenada. Quer dizer, então, era tido assim, não entra empresa familiar não dá certo. Depois, o mundo inteiro começou a descobrir que as empresas que duram muito são empresas familiares profissionais. Vamos deixar bem claro. Então, assim, a gente sempre acreditou na empresa familiar, onde a família tem uma porcentagem grande, mas a gente sempre acreditou em sociedade com banco, com fundo, e também uma empresa onde ninguém está lá porque é filho, porque é sobrinho, é diretor, tudo plano de carreira. O meu mesmo foi um plano que durou muito tempo. Então, assim, primeiro, o mercado começou a observar isso. Segundo, não tem importância nenhuma você ter uma empresa familiar. Pelo contrário, os estudos mostram que uma empresa familiar ela está durando mais. Tem um estudo do mundo inteiro. Mas você tem que ter uma empresa que tenha profissional. Você não pode escolher um filho para ser diretor, porque ele é teu filho, se ele não nasceu para ser lá. Então, ele pode ser um bom dono, mas ele não precisa ser um bom gerador. Governança. Então, o que eu tenho que falar é isso. Também tem empresa pequena que me procura falar, ai, Luiz, eu vou montar um conselho. Fala, calma, ganha dinheiro primeiro. O que eu tenho a dizer para eles é o seguinte, o Magazine Luiza deu certo, porque nós temos um acordo entre acionistas, entre família, desde 74. Então, a gente não pode pegar dinheiro da empresa, se ela não dá lucro, nós não ficamos devendo na empresa. A mesma gavetinha que entra para a empresa não é a gaveta nossa. Só quem ganha salário é quem trabalha, senão é só dividendos, quando o dividendo dá. Então, é muito claro as regras. Na nossa família não pode trabalhar agregado, não que eu acho que isso tem que ser uma regra. Vocês têm um laboratório de inovação aqui, né? Qual que é o foco desse laboratório hoje? É interessante, a gente nunca teve área de inovação, porque a área de inovação tem que estar em tudo quanto é lugar. Nós temos laboratórios que se desenvolvem, plataformas, sites, tudo para nós. Então, hoje quase tudo é desenvolvido aqui. Nós não temos só aqui, nós temos em Franca, em Uberlândia, São Carlos tem coisa. Então, são laboratórios, Luiza Labs. O primeiro foi muito tempo atrás, num prédio bem simplesinho, onde o nosso diretor de tecnologia, com uma equipe, começava a desenvolver plataformas, as coisas, os sites, as ferramentas para o próprio Magazine. Hoje, quase tudo é desenvolvido nesses laboratórios, que tem em Franca, tem aqui, tem em São Paulo, tem em Uberlândia, muito grande. Eu queria deixar bem claro que inovação numa empresa, ela tem que estar na cabeça de todo mundo. Então, você tem duas formas de inovar. Melhorar um pouquinho o que está sendo feito, isso seja na sua casa, seja na sua vida, ou fazer diferente o que você está sendo feito. Então, eu gosto muito de falar de inovação assim. O dia a dia você tem que estar sempre melhorando o que está sendo feito. É como se fosse duas pistas de automóvel. Na outra, você põe uma coisa bem diferente, como a gente põe loja eletrônica, como pôs a Luiza Labs, como pôs a Lu. Eu sou fã da Lu, converso com a Lu no WhatsApp o tempo todo. É impressionante o que a Lu pega. Agora ela foi capa da Vogue. Eu vi, chiquérrima, então, assim, toda colorida. essas coisas são inovações. Mas para a Lu estar numa capa da Vogue, precisa de uma visão técnica também. Então, são laboratórios técnicos. Agora, o mais importante é a cabeça.
Eu acho que a cabeça tem que estar pronta para esse novo mundo e que a pandemia acelerou muito isso. Porque quando a gente fala de transformação digital, muita gente acha que é sobre tecnologia. E, na verdade, é sobre pessoas, né? Sobre gestão. Sobre gestão de gente, E é muito né? importante a gente entender, Cefa, que antigamente a gestão era totalmente mecânica. E hoje, quer dizer, desde 90 e poucos que eu prego a orgânica, quer dizer, aquela coisa que vai se fazendo, que você vai errando, aprendendo, que as startups mesmo, sei que teve startups mesmo, ensinou a gente. Você não ficou fazendo projeto dentro da gaveta. Você teve uma ideia, pôs na prática, rápido, pagou, rápido, redirecionou ele. Isso é uma gestão orgânica. E a gestão até então era muito mecânica. E essa gestão mecânica é que hoje não pode ter. E a pandemia, gente, ela acelerou muito isso. Pós-pandemia é outra história. Nós vamos contar uma outra história de gestão, de forma de viver e de tudo mais. Como que você se mantém atualizada? Vem da equipe, vem da liderança que já é inspirada em você, ou vem do mercado, um conjunto disso tudo? Como é que se mantém uma mente empreendedora e inovadora? Eu acho que, primeiro, eu falo que é desenvolvendo a capacidade fuçativa, né? Mas não fuçando na vida dos outros, fuçando em tudo que é novo, aprendendo, não rejeitando. Então, eu vou desde novela, de Big Brother, que interessa, de blogueiras. Eu estou sempre atenta ao mercado, eu sempre dou notícia. Mas eu acho que é um espírito de grupo também. Nós temos, tenho certeza. É um espírito de grupo, é o grupo. Você aprende a pensar diferente. Quando você entra nesse caminho de inovação, você sabe bem disso, que você montou uma empresa, você entra num caminho de inovação. Então, isso é muito importante, você saber que... Eu tive até dificuldade, Estevam, para escrever um livro até agora. Porque, primeiro, eu não tenho compromisso com a perfeição. Eu não nasci para ser perfeita. E aí eu sou inacabada, então todo dia eu estou mudando. Já é uma dica, né? Todo dia eu estou mudando. Então, assim, não tenho medo de errar. E você só consegue inovar, fazer fora da caixa, quando você quebra alguns paradigmas, algumas premissas. Ai, o que os outros vão achar? Nossa, eu vou ter medo. Medo a gente tem, mas faz que o medo é menor do que... Garanto que você teve muito medo de montar a tua empresa. Opa, muita gente falava, né? Você vai concorrer com grandes bancos e anos depois... Você vendeu para um grande banco, Exatamente. né? Então, assim, medo você teve, dor de barriga, será que vai dar certo? Sim. Noite mal dormida, mas não ficou paralisada, né? Não. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você paralisar e ficar esperando vir alguma coisa que te dê conforto. Errou, muda. Você sabe que as startups, a maioria não dá certo, começa de novo, depois da terceira deu certo, né? É verdade. Uma pena que, às vezes, no Brasil existe o fracasso, ele é muito mal visto. Mas é muito pela gente mesmo. Tem também. Se você que dá o limite do outro. Então, de deixar isso acontecer. Você que se dá. Eu não dou... Falam de mim, eu falo, tá bom, eu não sou isso, agora mesmo vou mudar. Lógico, você é humana no momento... E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, quem te irrita, te domina. Então eu não deixo me irritar muito. Peraí, isso aí vai me dominar, então deixa abala um pouquinho, mas peraí, eu estou ficando irritada, agora mesmo isso vai me dominar. Eu não sou isso. Se eu não estou, os outros me põem. Também não tem importância, não. Acho que é preço que se paga. À medida que eu assumi uma liderança cidadã, eu acabei pagando preço. Você não ganha de todos os lados de jeito nenhum. Quando você foi montar a tua empresa, você perdeu alguma coisa. Sim. Ganhou outra. Quando você resolve né? trabalhar, não tem jeito, minha gente, de ganhar dos dois lados. Então, eu não poderia ser uma líder que luta pela vacina, pelas mulheres, pela igualdade, e sair e ninguém falar de mim, falar que eu sou candidata, que eu sou nada. Realmente, eu sou convidada mesmo. Mas eu nunca me filiei em nenhum partido político. Mas é preço que se paga. Sim, é a influência, né? Então, de certa forma, também significa... Se eu ficasse quietinha, tem hora que até quando sai uma coisa pesada, eu falo, ai, meu Deus, por que eu não fiquei quietinha no meu canto? Mas não dura 10 minutos, viu? E já acha bom e vida. Não, eu já falo, meu papel é esse, a minha função é essa. Eu estou aqui para fazer diferente.
e paga preço mesmo. Não. E você comentou a gente estava falando ali de pessoas, que inovação passa por pessoas, por gestão de pessoas, né? Então, vocês se engajaram em causas de diversidade, de gênero, de raça, até de etarismo, né? Com empregabilidade de pessoas 50 a mais. Isso também, então, considerado uma estratégia de inovação também, não? Você pode até ver como isso, porque agora o ISG está muito forte. Eu costumo dizer que é muito de propósito nosso. Sim. Isso é com 2011, quando a gente entrou na Bolsa, você tem roadshow. E todo mundo ia falar de EBITDA, de lucro, os meus companheiros. Eu ia falar de melhores empresas para se trabalhar, de atendimento, de propósito. Quando saía de lá, eu falava para o CEO, para o CFO nosso. O CEO na época era o Marcelo Silva. Falava, não vai dar um EBITDA a mais, R$ 1 a mais e nem $1 a mais. Mas eu vou continuar falando. O que eu nunca pensei é que hoje eu sou convidada por fundo para falar do ISG, quer dizer, do propósito, de sustentabilidade, do social. Por que que isso está tão importante? É muito importante a gente entender isso. O mercado financeiro é muito rápido, né, Stefano? Você sabe disso. Ele pega as coisas muito rápidas. E com a pandemia, quem mudou foi o consumidor final, gente. Exato. O consumidor. Se uma pessoa que tem 5 seguidores só filma num ponto de loja ou de qualquer lugar um negro sendo mal atendido, daí um pouquinho no fim do dia todo o Brasil está sabendo. E as redes sociais tornaram isso que eu estou falando, isso de possível. 5 pessoas. Então, assim, o consumidor não aceita mais isso. E a pandemia trouxe para o Brasil uma questão de pertencimento. Então, o que mudou foi o consumidor final. E quem manda no mercado é o consumidor final. E os bancos e os fundos perceberam isso muito rápido. E aí, ISG. Então, de primeira eu falava, é importante ter, é bom. Hoje eu digo que ou você tem ou você vai ficar fora. Não é mais uma questão. E não pode ser coisa só para a parede, não. Então, assim, para o Magazine Luiza sempre foi. A gente fez violência para a mulher faz 5 anos, cheque mãe. Sempre foi porque a gente acreditou. Que você ter um bom atendimento passa por ter uma equipe alinhada, comprometida, com todos os nossos defeitos. Mas, e o negro também, a gente sempre foi. Discriminação de qualquer tipo nosso, a gente tem 5 inegociáveis, que é mandado embora por justa causa. Qualquer tipo de discriminação faz parte desses 5 inegociáveis há muitos anos na companhia. Então, seja religião, sexo, qualquer outra coisa. Então, assim, agora isso tem valor. Sim. Vocês faziam por propósito e o mercado, por propósito e por achar que isso era bom para o atendimento, pelo lado técnico. E agora a gente é uma da empresa que... Nós estamos há 25 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. Só ano passado, esses últimos ano e meio, nós compramos 17 empresas. Quer dizer, quando você compra é muito mais difícil. A integração. E o ano passado nós somos o número 1 em 2020. A melhor empresa para... Isso no meio de bancos, de serviço, de empresas acima de 1.000 funcionários, sendo que nós temos 40 mil funcionários. Assim, faz parte do nosso DNA. Eu não estou falando, gente, se é bom ou ruim. Só que atualmente, ou você entra ou você fica fora. Exatamente. Ou a Inova morre, ou pratica uma política de diversidade também ou morre. Às vezes, eu comento que as empresas tradicionais ou grandes empresas, não necessariamente elas perdem por conta de tecnologia com as startups, mas é justo por conta das estratégias de gente, de pessoa, de gestão. E está provado também que os jovens e os herdeiros do mundo inteiro, eles vão investir muito mais em empresas que são os filhos, os herdeiros. Eles acreditam muito mais em diversidade, em desigualdade, né? E no Brasil, a desigualdade é uma coisa de todos nós, gente. Sim. Ela afeta todo mundo, não é só do governo. Sem dúvida. E como é que você enxerga a concorrência internacional, até o mundo mega globalizado e hoje todas as empresas chegando aqui, a gente indo para fora? Como é que você enxerga isso hoje, olhando a tua empresa e o mercado nacional? Eu acho que a pandemia acelerou muitas empresas, inclusive nacionais, que digitalizar é uma coisa que é boa para todo mundo. Primeiro, Stefano,
eu tenho um profundo respeito à concorrência. Seja ela pequena daquele lugar que nós estamos, imagina as grandes. Então, a gente tem um profundo respeito a vida toda pela concorrência. Eu acho que não me interessa o que a concorrência está fazendo de ruim, me interessa o que ela está fazendo de bom. Isso que eu acho importante. E agora, imagina de players grandes. Agora, o que a gente tem colocado, por que o Brasil não pode ter um player tão famoso quanto os players dos Estados Unidos ou do outro? Sendo que nós conhecemos a cultura, a logística, o marketing, o povo e estamos aqui. Então, assim, a gente não acha impossível, por isso que a gente luta, acompanhá-los dentro do Brasil. Mas, por outro lado, a gente aprende e está sempre atento aos grandes players. Mas a gente não pega isso como complexo. Ai, eu nunca vou chegar lá. Não, ninguém quer ser daquele tamanho. Mas também ninguém acha que a gente não pode ser um play brasileiro. Por que não o Brasil não pode ter um play? Claro, tão claro. bom, né? E já tem e está batendo de frente, né? É talvez o lado bom agora de que o Brasil não é para amadores e iniciantes, né? O fato de a E o gente Magalu ter o é um DNA. aplicativo que todo mundo gosta, né? A Lu, você mesmo falou. É impressionante. Porque é o jeito brasileiro de ser nosso, né? Metaverso, gente, já existe, né? É você entrar dentro dos ambientes, conviver. Ele está aprimorando aquilo que faz. A Lu já está na casa, no Rio de Janeiro, ela estava dançando com a Anitta, ela estava na casa da Anitta, ela já estava dentro dos trens lá de coisa, ela estava andando de bicicleta, então você já via ela fazendo isso. Agora o é realmente um aprimoramento digital. Fazer as perguntas que estão vindo do coração aqui. E, Luísa, a gente tem tanta coisa que eu queria conversar com você. Seu nome surgiu como curadoria de vários episódios, não só neste de Organizações Exponenciais, como Líderes do Futuro, Diversidade, ESG, igual você acabou de comentar. Mas falando de liderança de futuro, que dica que você dá para as pessoas, para as mulheres, talvez em especial, para ser um bom líder do futuro? Dependente de ser do futuro, eu adoro uma definição de líder, Steph. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Para isso, você tem que se levar mais longe. Então, assim, eu me desafio todo dia, coisa que eu não gosto. De fazer ginástica, mas eu faço. De vencer a tecnologia, de vencer as dificuldades de tecnologia, que é muito mais fácil para jovem. Então, para mim, líder é esse. Agora, é muito importante, gente, eu estou trabalhando muito o que a pandemia está deixando, inclusive para conselheiros do futuro. Hoje eu sei que tem muitas mulheres, agora mesmo eu vou falar de mulheres, muitas mulheres e homens que falam, eu quero estar no conselho futuramente. É uma grande mudança, gente. A pandemia trouxe uma coisa muito feminina, que não está na mulher só. É uma feminina do homem e da mulher, que é fazer acontecer atitude. Então, o líder, ele tem que fazer. O mundo chega de diagnóstico. Há quanto tempo você escuta que educação é a base principal? Eu escuto isso há 40 anos. Quer dizer, mas a gente tem que partir. Como é que o Brasil pode trabalhar a educação juntando todo mundo? Então, quando a gente pegou a vacina, nós não culpamos ninguém, a gente não foi buscar culpados, quem errou, vamos fazer acontecer daqui para frente. Não vamos comprar porque não pode, até setembro a gente quer vacinar 75%. Foram 2 milhões de produtos dados para os UBS das cidades mais carentes do Brasil. Quer dizer, então, foi a união de todo mundo que fez. Agora, eu não tenho nada contra quem é vacina, mas numa pandemia, se não existisse vacina, eu não estaria aqui hoje mesmo, longe de você. Então, assim, é fazer acontecer. Então, o líder agora é aquele que vai para a base. É aquele que conversa com o povo, é aquele que está junto, não é aquele de gabinete. Luísa, muito obrigada. Foi realmente uma honra acima de tudo. Espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontre e tenha a oportunidade dessa troca. Obrigada mesmo. Eu queria então dizer que o mundo está muito próprio para as mulheres hoje, porque esse mundo mais orgânico, nós somos acostumados, mas não é nada ser contra o homem, é essa junção dos dois. Mas as mulheres ainda têm muita conquista para fazer. Parabéns, obrigada. Também vamos nos encontrar, muito legal. Obrigada para todos vocês.